E aí, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui. Ele é bem aleatóriozinho mesmo, mas eu queria contar para vocês a importância da gente saber o idioma onde a gente está, né? Estudar e praticar o idioma com pessoas que moram na região, porque tem gírias que a maioria dos cursos não ensina. Tem gírias de nativo que muita gente não ensina, os livros não ensinam. Eu vou contar a minha experiência de quando eu cheguei no Brasil. Para vocês saberem, eu cheguei no Brasil em 2017, eu tinha 17 anos e naquele tempo, quando eu cheguei, eu não sabia nem dizer oi em português, não sabia nada. Nada, sabe o que é nada? Eu não sabia nada, absolutamente nada de português. Eu cheguei no Brasil pela necessidade e daí eu lembro que aconteceu muita coisa assim referente ao idioma, que se eu fosse contar cada uma das coisas, vocês iam se mijar de tanto rir. Porque realmente quem chega numa região, num lugar, num país, que foi a minha situação, e você não fala o idioma, tem muita coisa, palavras que são bem parecidas, né? Mas que significa uma coisa totalmente oposta. E aí aconteceu muita coisa que eu falei que era besteira aqui. E daí, no meio das coisas que aconteceram e das besteiras que eu falava direto em espanhol e significava outra coisa aqui em português e tudo mais, no meio de toda essa dificuldade, tem uma história curtinha. Na realidade, eu vou reduzir o máximo possível, que eu adoro contar a história. O que aconteceu? Eu sempre saía da igreja, né, com minha família, e aí a gente tinha, acho que 3 meses no Brasil naquele tempo por aí. A gente sempre saía da igreja e ia bem na frente de um supermercado, tinha uma venda de churrasco. Espetinho, aquele espetinho de rua mesmo, assim. Isso foi em Manaus, que a gente morava em Manaus. E aí tinha uma venda de churrasquinho assim na rua e eu, toda vez que eu saía da igreja, eu ia lá de noite, encostava e comia um espetinho, acho que era R$2, sei lá. Era bem baratinho, aquele espetinho assim, bem simples. Aí olha só o que acontece com o ser humano que não estudou o idioma, que tá aprendendo assim Bem, eu tava comendo lá o meu espetinho feliz da vida. E aí chega um moço e fala pro cara lá do espeto: quanto é que tá o espetinho de gato? Gente, quando eu escutei aquilo, eu não conhecia a cultura do Brasil, né? E pra mim, tudo que eu escutava e eu entendia mais ou menos o que era, vocês não têm noção. Quando eu escutei o cara dizendo espetinho de gato, eu já entendia que espeto era aquele churrasco assim num palitinho, né? Porque na Venezuela é totalmente diferente o nome. E eu já entendia que era o espeto. Aí quando eu escutei que era de gato, gente, vocês não têm noção. Eu vomitei, eu briguei com o cara, eu cuspi tudo que eu tinha na boca, eu passei muito mal. Eu passei muito mal, fiquei com muita raiva daquele... Eu achava que eu tava comendo gato, eu juro. Eu achava que eu tinha 3 meses me alimentando de gato. Não 3 meses, mas tipo assim, que toda vez que eu ia lá, eu comia espeto de carne de gato. Então pensa na situação. Eu falei pra minha mãe, pro meu pai, que era nós 3, né? Nossa, todo mundo, eu fiquei muito chateada. Fui lá, briguei com o cara, falei que ele era um nojento, que se essa era a cultura daqui, que eu não sabia, que ele tinha que me dizer que era de gato aquilo, essa porcaria, não sei o quê. Enfim, quando o rapaz me fala... Aí eu falando tudo em espanhol, né? Misturado, espanhol com portunhol, na realidade, que era misturado que eu tava aprendendo português. E aí quando o rapaz me fala: não, moça, a gente chama de gato porque é pedacinho pequenininho, não é de gato não é de carne de gato, não, a gente não come gato no Brasil. Nossa, pensa a vergonha que eu passei. E aí, enfim, eu passei muita vergonha. Após isso eu compreendi que realmente não era de gato. Aí foi que me explicaram que era porque era cortadinho pequeno e tudo mais. Mas é uma palavra que eu acho que é só do Brasil. Isso, qual que é a reflexão disso? O que a gente tem que refletir?
A gente tem que aprender sempre e procurar, tá, você pode fazer um curso, você pode aprender o espanhol nos livros, tá certo, ótimo. Mas sempre procure gírias e palavras com pessoas que sejam da cidade, da região, do país, que possam te dar aquelas gírias de nativo mesmo, aquelas coisas que você só aprende com quem é de lá, daquela região. Porque se o moço não tivesse me explicado aquilo, gente, eu ia achar até hoje que eu tava comendo gato. Acredite. E aí é isso, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Mas essa é uma das minhas milhões de